Existem coisas que o tempo não consegue apagar. Coisas que permanecem mesmo em meio às pressões da vida, às distrações do mundo e às mudanças de cada geração. Há uma chama que continua acesa, atravessando décadas, histórias e vidas transformadas pela graça de Deus. Ela esteve presente nas primeiras reuniões simples de jovens ajoelhados em oração, nos cultos cheios de esperança, nas vozes que cantavam sobre Cristo com sinceridade, nos congressos que marcaram gerações, nas viagens longas, nas madrugadas de conversas, nos reencontros, nas despedidas e nos novos começos. Uma chama que passou de mãos em mãos, de coração em coração. Houve momentos que tudo parecia incerto, tempos difíceis, silenciosos, cansativos. Mas a chama continuou viva, porque Deus permanece fiel, porque a igreja pertence a Cristo, porque existe uma juventude espalhada por todo o Brasil, servindo, anunciando, discipulando, evangelizando e caminhando lado a lado em missão. Ao longo dessa história, a UMP se tornou mais do que uma organização. Tornou-se instrumento de Deus na formação de gerações comprometidas com o reino. Jovens que aprenderam desde cedo a amar a igreja, servir com dedicação e viver o evangelho de forma relevante no seu tempo. Milhares de jovens descobriram que seguir a Jesus vale mais do que qualquer promessa deste mundo. Jovens alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. Não apenas um moto, mas uma marca viva de uma geração que decidiu permanecer. E talvez seja isso que torna tudo tão especial. A chama nunca foi sobre um evento, um congresso ou uma geração específica. Ela sempre apontou para algo maior, para o reino de Deus, avançando através de vidas comuns, rendidas completamente a Cristo. O passado nos lembra da fidelidade de Deus. O presente nos convida à perseverança. E o futuro continua diante de nós, esperando uma nova geração disposta a carregar a mesma tocha. 90 anos depois, a chama continua acesa. E enquanto houver jovens apaixonados por Cristo, comprometidos com a sua palavra e dispostos a viver para a sua glória, ela jamais se apagará. Mas a gente já almoçou, estamos todos bem nutridos e viemos aqui também para nos alimentarmos da palavra do Senhor. Muito mais do que apenas celebrar o dia do jovem presbiteriano, nós viemos aqui adorar o Senhor. Viemos aqui ter comunhão uns com os outros. E o nosso tema este ano é como os nossos pais. Muitos de nós tivemos pais que trouxeram a fé, delegaram a fé a nós. E nós hoje que estamos aqui, ainda que não tivemos esse passado, também temos o compromisso de caminhar com os nossos filhos, de passar esta fé a eles. Isto é um motivo de alegria, é uma responsabilidade muito grande. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Nós vamos ler juntos dos versos 14 ao 17. Capítulo 3, versos 14 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras,
que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Palavra do Senhor. Meus irmãos, nesse início de abertura, nós queremos dar as boas-vindas a cada um de vocês que vieram até aqui em Niterói, nossa cidade, nossa região leste fluminense, para esse ano celebrar o Dia do Jovem Presbiteriano. Lembrando que cada um de nós, nesta tarde, chegamos aqui de uma maneira. Nós acabamos de ver um vídeo que diz que essa chama, ela não se apagará. E para que essa chama ela não venha se apagar, nós precisamos continuar a pregar e anunciar o Evangelho de Jesus. É muito simbólico que o logo da nossa mocidade seja uma tocha. Uma tocha que se passa de geração a geração. Que há um revezamento, que há uma continuidade, que chega até mesmo do Rio a Recife. Que chega aonde acontecem, nos mais extremos do nosso país, o nosso PMF. Onde chega através de outras nações também, homens e mulheres que estão aqui nesta tarde, e que já foram em projetos missionários, que estão se preparando para isto, homens e mulheres que têm se dedicado a servir ao Senhor. Nós somos essa mocidade. E neste início, para nós não pensarmos em nada diferente, para que nós não tenhamos outro propósito, senão vir aqui louvar e render graças ao Senhor, eu te convido a iniciar esse tempo em oração, em quebrantamento. Que você se lembre que você veio aqui com um propósito. O Senhor, Ele deve falar no seu coração nesta tarde. Na comunhão dos irmãos, ali o Senhor fala. O Senhor vai falar ao seu coração. O Senhor vai falar ao meu coração nesta tarde. Nós não venhamos a subestimar isso. Por isso eu te convido, se você desejar, para nós iniciarmos esse tempo de abertura deste evento, de joelhos, diante do Senhor. Apresente a sua vida, apresente o seu coração. Que nós alinhemos os nossos propósitos diante do Senhor nesta hora. Que o nosso coração se emudeça e se cale diante do Senhor. Após algum tempo de oração, eu quebrarei o silêncio, orando ao Senhor, junto a toda a mocidade presbiteriana aqui presente, junto à igreja presbiteriana aqui presente, junto à igreja do Senhor Jesus, aqui presente neste lugar. Oremos todos. Senhor, exaltado, glorificado seja o teu nome. Nesta hora queremos dizer que tu és santo, tu és bom. A tua bondade e a tua misericórdia têm nos perseguido. Tu tens nos amado, ó Pai. E nós somos gratos a ti pelo teu amor, porque tu se revelou a nós, aos nossos pais, às nossas famílias. Tu nos fez família contigo. Nesta hora, queremos consagrar as nossas vidas a Ti. Tira de nós, ó Pai, todo propósito errado. Coloca em nós a Tua palavra, o desejo de Te servir, a Tua vontade. Desperta em nós, ó Pai, o desejo de Te adorar em espírito e em verdade, de andar em comunhão contigo, de louvar e bendizer o Teu nome por onde quer que andemos. Nesta tarde, Senhor, seja o Teu Espírito aqui conosco, a nos instruir, a nos edificar, a transbordar os nossos corações e mentes tão somente com a Tua palavra. Palavra que nós cremos, professamos, confiamos no Cristo revelado por ela, o nosso Redentor e Salvador eterno. Agradecemos a Ti nesta hora de oração. Queremos pedir que o Senhor acalme o nosso coração. Que as vozes da nossa mente, elas venham a se calar diante de Ti, diante de quem Tu és. Venham a se emudecer, ó Pai,
e somente ouvir a Tua voz. Que possamos descansar em Ti, ter um momento de refrigério, de renovo, de celebração, de saber quem é o Deus da história, o Deus que tem sustentado essa união de mocidade presbiteriana por 90 anos e tem sustentado a igreja por 2000 anos. Nós louvamos a Ti, confiamos em Ti e declaramos a nossa dependência no Senhor. Seja conosco nesta tarde, fala conosco aos nossos corações, usa as nossas vidas para o Teu louvor e glória. Assim, Deus, nós choramos e Te bendizemos e todos juntos falamos amém, em nome de Jesus. Muito bem, reverendo Sérgio Kitagawa, presidente do nosso sínodo, vai dar uma palavra à mocidade presbiteriana. Boa tarde. Que a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Redentor, seja sobre a vida de cada um de vocês nessa tarde tão preciosa. Eu quero, na pessoa do reverendo Lucas Reis, pastor auxiliar dessa igreja, saudar a toda a equipe pastoral da Igreja Presbiteriana Betânia e agradecer ao conselho desta igreja pela cessão do espaço para que nós tivéssemos esse dia tão maravilhoso na presença do nosso Deus, recebendo toda a juventude presbiteriana do estado do Rio de Janeiro. A pessoa do nosso irmão reverendo Wendel Pimentel, que é o nosso secretário sinodal aqui no Sino do Leste Fluminense. Nós queremos saudar a cada um dos secretários sinodais, secretários presbiteriais, conselheiros e também os presidentes das nossas uniões de mocidade presbiteriana que estão presentes no dia de hoje, na pessoa da nossa irmã Heloísa Helena, que é membro da diretoria da Confederação Nacional da Mocidade Presbiteriana. Eu quero saudar a cada um de vocês, jovens presbiterianos que chegam aqui hoje para comemorar os 90 anos da nossa união de mocidade presbiteriana. E claro, em nome da Comissão Executiva do Sino do Leste Fluminense, eu quero deixar aqui uma breve palavra ao seu coração. E no livro do Apocalipse, no capítulo 1, nós lemos o seguinte, a partir do verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu quero destacar apenas essa última frase. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. É curioso, não é? O Deus criador de todas as coisas, o Jesus que nos redimiu, o Jesus que nos salvou, o Jesus que trouxe você aqui hoje, é aquele Jesus que traz a paz, que traz a redenção, que traz a salvação, que traz a bonança, que traz tudo o que nós podemos imaginar e desfrutar do bom e do melhor. Esse é o mesmo Jesus que tem poder sobre a morte e sobre o inferno. Não é o meu pecado que controla a minha vida e a minha história. Não é o diabo que escreve ou que tem controle sobre a minha e a sua história. O diabo não tem controle nem sobre ele mesmo, porque todas as coisas sempre estarão submissas e submetidas ao poder daquele que era, que é e que há de vir. Isso aumenta a minha e a sua responsabilidade. Não somos fatalistas, somos responsáveis. Por isso,
que para a glória de Deus hoje você celebre, você se alegre, você festeje, você tenha a bênção de compartilhar de coisas boas, de ser confortado no poder e na obra do Espírito Santo. E tenha também o privilégio de saber que quem trouxe você aqui foi esse Jesus, que conhece você, conhece a sua história, a sua vida e que está agindo de forma poderosa desde o momento em que você se inscreveu e há de continuar agindo até o último momento em que nós vamos ser despedidos com a bênção e vamos voltar seguros e protegidos, guardados como a menina dos olhos de Deus. Parabéns, mocidade. Louvado seja o nome de Jesus, o nosso Senhor. Graça e paz da parte do nosso Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. A gente vai fazer nesse momento uma oração. Fiquei ali pensando 90 anos, né? Que responsabilidade é essa em poder dar continuidade a uma história começada há muito tempo atrás. Estamos aqui para agradecer ao Senhor por tudo que a OMP traz até aqui e ao mesmo tempo para pedir graças a Ele, para que, mediante a ação do Espírito Santo, sejamos que venhamos conduzir essa tocha, fazendo fluir a partir da nossa vida e do nosso testemunho de fé o Evangelho de Jesus. Então eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Graças a Deus chegamos todos em paz. Amém? E teremos um dia muito abençoado no nome de Jesus. Amém também? Amém, amém. Deus, a Ti seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Unimos as nossas vozes àqueles que adoram o Teu santo nome e declaramos que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da Tua glória, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela história, pelos 90 anos da UMP, da União de Mocidade Presbiteriana. Muito obrigado, Senhor, pelo testemunho de fé que hoje nos edifica. Obrigado, Deus, porque nós não somos começo de nada, Deus. Somos resposta de orações, somos colheita de semente lançada, Pai. E a nossa oração, Senhor, é te pedir que através do Teu Espírito Santo sejamos usados pelo Senhor para que o Teu Evangelho, Pai, continue como essa voz de salvação, como poder de Deus a este mundo, Pai. Senhor Deus, nós te agradecemos por Jesus Cristo, aquele que, como disse aqui, tem as chaves da morte e do inferno. Muito obrigado, Senhor, porque Ele produziu em nós vida e salvação. E a nossa oração, Senhor, é que isso esteja tão forte em nós, para que onde quer que estejamos, Senhor, seja na nossa proclamação, seja no nosso testemunho, a vida do ressurreto se manifeste no nome de Jesus. Obrigado, Deus. Abençoa-nos ao longo deste dia. Dá-nos um dia de paz, de transformação. Dá-nos um dia, Senhor, onde nós possamos nos tornar mais parecidos contigo, Jesus. Tu és a nossa inspiração, é o alvo, nossa vocação.
E te pedimos, Senhor Deus, que tudo isso, tudo que vamos viver aqui, possa nos inspirar nisso. Obrigado, Pai. Deus, a Ti seja a honra, a glória e o louvor sempre, no nome de Jesus. Amém. 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 Boa tarde, gente. Tudo bem? Podem se assentar. Muito obrigada. Nesse momento, a gente vai compor a nossa mesa redonda com convidados muito especiais, que a gente está muito feliz de estarem aqui com a gente, de terem aceitado esse convite. E eu vou começar compondo com o nosso convidado de São Paulo, o reverendo Erley Rocha, que está aqui conosco, aceitou o nosso convite. Também pastor aqui da igreja, Betânia, reverendo Lucas Reis. Pode ficar à vontade, pastor. Reverendo da igreja Betânia, muito obrigada, pastor. E também representantes da nossa sinodal para compor essa conversa, a mestre Larissa Giron, nossa mestre em história aqui, representante também do presbitério Alcântara. E também nosso mestrando ainda, né? Já é doutorando, então tá outro mestre e doutorando, Leonardo Cruz, também representante da Sinodal Leste Fluminense, Presbitério Central Fluminense. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, Deus abençoe. E só mais um recado. Pessoal, crianças de 2 anos até 12, tem uma sala para elas, com atividades, enquanto a gente estiver aqui na mesa redonda. Ana Paula está ali atrás, é só subir essa escada aqui à esquerda, ela está dando tchau. Então, quem tiver com criança pode conduzi-las para lá, tá bom? Obrigada e uma boa mesa. Som, tá ligado? Boa tarde, gente. Eu recebi a missão e ao mesmo tempo o privilégio de mediar aqui essa roda de conversa. E para começar, a Elô falou assim os nomes, mas eu queria que brevemente cada um de vocês falasse um pouquinho de onde vocês vêm, fazer um resumo, uma pequena sinopse sobre si mesmo, começando pelo reverendo Erley. Começar com o Lucas, que é da casa, né? Melhor. Lucas. Eu quero primeiramente agradecer, vocês agradeceram, mas é motivo de muita honra para a Betânia receber um evento tão especial como esse. Eu não sou o pastor titular da Igreja Betânia, estou aqui representando o reverendo Theo e sou pastor auxiliar há 3 anos aqui. Nasci na Betânia, fui criado nessa igreja, tenho 31 anos, sou casado, em breve serei pai de uma menina, minha esposa está grávida. E tenho a maior alegria de exercer o ministério. O tenho exercido em tempo integral também nos últimos anos, nos últimos 3 anos. Meu foco é o trabalho com jovens. Tá bom? Bem, sou pastor Erley, sou pastor na Igreja Presbiteriana Parque das Nações, em Santo André, São Paulo. Sou casado com a Lucely, tenho 2 filhas, a Adele, de 9 anos, e a Clarice, de 6 anos. Antes que você pergunte, a Adele não é homenagem à cantora, tá bom? É homenagem à minha avó materna, uma mulher muito piedosa, mas peço a você que se junte a nós em oração, para que ela, quem sabe, herde a piedade da minha avó e o talento da cantora Adele. Vai ser perfeito para a nossa família. Atualmente sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Parque das Nações, e ali nós não temos um foco específico, nós trabalhamos em todas as áreas, mas dos meus últimos 20 anos, basicamente foi trabalhando com mocidade. Ok, eu sou o Leonardo Cruz, sou da Igreja Presbiteriana de Barro Vermelho, em São Gonçalo. Galera de São Gonçalo, levanta a mão aí, por favor. Isso aí representando quem é cria, não é criado. Eu sou doutorando em História, colega da UF lá, da Larissa, colega de História Moderna também. Tamires está por aí também? Tamires, calma. Aí, ó, muita gente da história aí, é isso aí, resistimos. E se você já viu alguma coisa da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, aqui por Niterói, ou do Bilbotal, que você deve lembrar da minha voz, pelo menos. Então, é isso. E casado com a Jennifer, tá ali atrás. Não posso esquecer isso, porque não é importante, mas é essencial. E eu sou a Larissa, gente. Oi. Boa tarde, eu sou a Larissa, casada com o Felipe, membro da Igreja Presbiteriana de Alcântara, graças a Deus. E temos caminhado juntos aí na Sinodal, trabalhando com jovens. Sou uma professora de História, colega do Léo, sobrevivente, lá da UF. E
vai ser uma alegria conversar com vocês aqui nessa tarde. Então, vamos lá, vamos começar, né? Pessoal, a dinâmica vai ser a ideia de trocar ideias mesmo. Então, imaginem-se com um cafezinho, como se vocês estivessem aqui sentados numa sala, tomando um café com a gente, conversando. E eu vou levantar alguns tópicos para a gente começar a conversar. E aí, Pastor Lucas. E, assim, estou direcionando, mas fiquem à vontade, tá? Para acrescentar. O primeiro tópico fala sobre conhecer de onde a gente vem. Tinha que puxar a sardinha para o lado da história. E é o seguinte: infelizmente, é muito comum ver pessoas que conhecem muito pouco ou quase nada, né, da história da sua fé, do cristianismo, ou até mesmo da sua própria igreja. Como que uma geração pode sustentar sua própria identidade, seus valores, né, aquilo que crê, sem conhecer a caminhada, os erros, os acertos, os testemunhos daqueles que vieram antes? Em resumo, o que se perde quando a memória coletiva da igreja e da fé é esquecida? Bom, esse esquecimento é trágico, né? Se nós olharmos para a própria Bíblia, para o Antigo Testamento de forma especial, a gente vê como o povo de Israel, ele constantemente fazia lembrança da história, dos fatos do passado, os marcos que eram colocados, né? Atravessa o Jordão, coloca os marcos. Acontece um determinado evento, faz um marco ali. Os salmos, alguns dos salmos, são essa lembrança do que Deus fez na história. E tudo isso alimenta a fé e ajudou, com certeza, no caso do povo de Israel, a criar essa identidade como povo de Deus. Então, do ponto estritamente bíblico, se a gente se limitasse à Bíblia, a gente já veria como a lembrança da história, a preservação da história, tem um lugar fundamental na construção da identidade, da fé e na consolidação dos valores. Então, isso já bastaria, mas se olharmos para esses 2000 anos de história da igreja cristã, também nós veremos como tanta riqueza foi ao longo do tempo acumulada e que deve ser preservada. E graças a Deus estamos numa denominação também com uma trajetória histórica bem definida nesses últimos 5 séculos. Podemos ver Deus levantando homens, mulheres, pessoas, servos de Deus, que também contribuíram para a construção daquilo que hoje a gente herda, né? E que diferença isso faz quando a gente rememora a nossa história. Isso a gente pode aplicar também na igreja local. Esse ano a Betânia está completando 60 anos e a gente tem feito esse trabalho também de retomada de histórias, de fatos, eventos, personagens que ao longo dessas 6 décadas ajudaram a construir o que a Betânia é hoje. E se hoje chega um visitante aqui, com certeza ele precisa ter uma noção da história para entender como é que a gente funciona. E a gente aplica isso para a nossa denominação e para a história da igreja. Então eu diria assim, é fundamental, não temos como abrir mão disso. Sem contar o fato de que, pelo menos na vida pastoral, eu diria que uma das coisas que mais me estimulam a continuar exercendo o ministério com ardor, com o coração queimando por Jesus, é ler as biografias dos antigos homens de Deus, ler a história de, por exemplo, Whitefield, Jonathan Edwards, que é um dos meus mais apreciados pastores, teólogos, avivalistas. Então, é um tônico, né? Martin Lloyd Jones falava isso, é um tônico ler a história das biografias antigas. Isso nos ajuda na caminhada cristã do dia a dia, na vida do pastor, na vida do membro da igreja. A gente também, lá na nossa comunidade, teve essa experiência de refletir sobre a memória da igreja quando a gente tem essas datas redondas, né? 60, 80 anos. 70 anos lá em Alcântara, né? E aí, conversando com o pastor, ele deu acesso a gente a uma coisa muito preciosa, que são as atas do conselho. E aí, é muito doido a gente começar a ver essas histórias de quando a igreja surge, os primeiros eventos da igreja. E nessa questão da memória sobre os acertos e erros, por um lado, é reconfortante, pelo menos a gente que está na juventude da igreja e às vezes preocupado com os nossos ministérios ou para onde a igreja vai no futuro, perceber que certos problemas que a gente acha que são nossos não são exclusivamente nossos, eles existem desde que a igreja está aí. E Jesus mantém a igreja de pé, então, ufa, pelo menos não sou eu que estou sofrendo. Agora, um outro lado também que é muito interessante é ver os problemas enormes que existiram
e hoje não existem mais, e às vezes a gente superdimensiona coisas que são pequenas. Então, uma das histórias que assustou muito a gente quando estávamos montando, né, ajudando a montar esse memorial e lembrando da história da igreja, foi quando, na construção do nosso templo, o padre da igreja vizinha tentou mobilizar a galera para apedrejar os irmãos, para destruir o templo. E vem aquele choque assim, caramba, era isso que essa galera estava enfrentando, ter um direito a ter um espaço para orar. E eu reclamo de tão pouca coisa. Reclamo de tão pouca coisa para o ministério, reclamo de tão pouca coisa para mim, um MP. Então isso dá uma sensação de, ou melhor, ajusta a nossa sensação de qual é o lugar que a gente está pisando. E a gente não superdimensiona os problemas que a gente vive, mas também passa a agradecer com mais sinceridade as bênçãos e os privilégios que a gente tem. E não acha que estamos recebendo pouco de um Deus que é muito abençoador e gracioso. Queria só fazer um adendo antes, para pegar o gancho aqui, antes de passar para o pastor, porque eu percebo assim que a gente é bastante privilegiado, acho que no meio denominacional que a gente vive, no que diz respeito à memória, consciência de memória, consciência de história, de onde a gente veio, qual é a nossa confissão de fé e tudo mais. Só que vamos botar assim, a igreja protestante, a igreja evangélica no Brasil é uma coxa de retalhos muito ampla, né? Tanto no começo da questão. Eu falei que há uma porcentagem muito grande de pessoas que desconhecem isso. Por exemplo, imagina, pegar a ata do conselho da igreja para poder fazer essa reconstituição. E me preocupa, assim, até enquanto professora, pela vivência em sala de aula que eu vejo, se muitos jovens, cristãos até, não têm essa percepção, por exemplo, do que Léo falou, desses privilégios de entender, olha o que eles passaram. Será que a gente não está né, entre aspas, numa espécie de letargia, como se estivesse tudo bem, e não compreendendo o perigo que não é conhecer a própria história? Eu digo isso porque, assim, a gente vê, acho que nunca houve uma época com, sei lá, tantos movimentos identitários, tantas bandeiras sendo levantadas, e ímpios têm essa consciência de você tem que estar vigilante. Você tem que estar vigilante. Vamos pegar aqui. A mãe do feminismo tem uma frase que todo mundo adora repetir, que você tem que estar vigilante o tempo todo. Eu fico pensando, poxa, os ímpios estão preocupados de estar vigilantes o tempo todo com o que aconteceu. Será que a gente não está meio que dormindo no ponto, às vezes, no que diz respeito à nossa própria história? Então, eu penso que a história, vou pegar o gancho da fala do irmão, que a história nos humilha, a história nos coloca no presente e nos faz olhar que nós hoje partimos de um ponto melhor do que os nossos pais. Então, há 60 anos atrás, quem congregava aqui não tinha essa estrutura toda que nós temos. Então, os nossos antepassados... Nasceu numa casa. Nasceu numa casa. Uma então, sala. Exato. Então, assim, há 60 anos atrás... não tinha a internet que nós temos hoje, não tinha a facilidade de ter aí no seu smartphone tantos livros de história da igreja. Então eu penso que a história nos humilha e ao mesmo tempo nós convivemos numa época em que quando se fala do passado, nós temos uma tendência de pensar em cheiro de naftalina. Alguém sabe o que é naftalina aqui? Era aquelas bolinhas, provavelmente poucos conhecem, né? Naftalina é uma bolinha que você coloca dentro de locais em que você quer que a barata não entre. Ou seja, algo velho, algo ultrapassado. E não é. O reverendo Lucas nos trouxe aqui a consciência de que as escrituras o tempo inteiro, ela trabalha com a ideia de repetição. O tempo inteiro as escrituras, Ageu, por exemplo, quando o povo volta do exílio, primeiro capítulo, o tempo inteiro o Senhor está dizendo, considerai o vosso passado, considerai o vosso passado, considerai o vosso passado. Então, essa ideia de sabedoria multigeracional, essa ideia de provérbios, por exemplo, ou seja, uma geração passando a outra, ela pressupõe também que nós, como alunos, nós temos que rememorar os marcos antigos. Nós temos que voltar na história, conhecer a história, entender quem foram aqueles que colocaram os primeiros tijolos para que pudéssemos estar onde nós estamos hoje. Então eu entendo que o que falta da nossa parte é olhar com amor para a história. Nós somos uma geração que acreditamos que tudo tem que ser atualizado e que aquilo que foi atualizado hoje se torna melhor do que aquilo que é ontem. E nem sempre é. Nem sempre é. Eu vou dar um exemplo para você. Eu vou na casa
na casa da minha avó quando ela era viva, eu lembro que até hoje eu vou na casa dela que ainda existe, os móveis estão lá até hoje intactos, com a casa fechada. Por quê? Porque eram feitos para durar. Hoje, boa parte dos móveis que nós temos em casa são feitos para quê? Às vezes não dura nem a parcela que você faz. Você faz aí um carnê de 20 vezes, na última prestação, quando você resolve mudar o móvel de lugar, o que acontece? O móvel acaba. Ou seja, a história nos mostra que as atualizações que existem hoje, em boa parte, por conta dos tempos líquidos, foram feitas para não durar. Então é importante que você volte lá atrás e rememore aquilo que Deus colocou como marco e que ao mesmo tempo que nos humilha, nos colocando na nossa condição, na nossa situação, ao mesmo tempo, como disse o reverendo Lucas, nos impulsiona a tentar fazer, quem sabe, melhor ou até mesmo igualar com aqueles que vieram antes de nós e que com tão pouco fizeram bem mais do que nós estamos fazendo no presente momento. O segundo tópico dialoga com essa ideia também de querer atualizar tudo o tempo todo, que é o seguinte: existe uma diferença bastante considerável, importantíssima, entre comunicar o evangelho de uma maneira acessível à cultura atual e adaptar a mensagem a ponto de comprometer, de alterar a sua essência. Como então a gente encontra equilíbrio nesse desafio da comunicação da mensagem sem perder a fidelidade às escrituras? Eu gosto muito de um missionário reformado, Neil Bigin, que ele passou muito tempo na Índia. Ele era um inglês. E essa história dessa travessia dele é importante porque ele vai para a Índia com essa compreensão: eu vou levar aos indianos o evangelho. Ao chegar lá, a convicção que ele tem é: eu preciso pregar os evangelhos para os ingleses. Por quê? No momento em que ele chega na Índia, ele percebe que ele não era um missionário de Jesus, ele era um missionário do Ocidente. Porque aquilo que ele achava como alguém, um teólogo e politicamente falando conservador, que era a lei universal, para quem era hindu, era revolucionário demais. Então, quando ele tem esse choque, ele percebe que para a gente comunicar a mensagem do evangelho de maneira eficiente, a gente precisa sempre lembrar que a mensagem ela não é minha, ela é dada por um povo. E por ser o povo de Deus, cada um aqui tem sua história, cada um aqui tem seu contexto, pelo qual Deus o vocacionou para fazer parte do povo da aliança. E é nesse confronto entre aquilo que era importante e me comovia e que resolvia os problemas da minha vida com aquilo que é para cada um de vocês, mostra que nessa questão da memória, a memória é um exercício de seleção. E uma outra humilhação da história é isso, né? Quando a gente olha para a história, a gente, principalmente quem é o profissional da área, se pergunta: o que eu estou escolhendo mostrar e o que eu estou escolhendo ocultar? E aí, se a gente não tem esse confronto entre eu indo evangelizar uma pessoa, um grupo que tem um contexto diferente do meu, e esse grupo recebe Jesus, mas nessa recepção eles mostram aquilo que eu estou ocultando sobre Jesus, sem isso é difícil manter esse filtro de pé o tempo inteiro. E aí a gente deixa de comunicar para adaptar, ou melhor, acomodar Jesus àquilo que a gente deseja. Então, quando eu falei dos nossos privilégios, é muito bom reconhecer os privilégios que a gente tem. Mas muitas das vezes, por termos esses privilégios, eles acabam criando uma nuvem que ofusca a gente daquelas partes do evangelho que confrontam quem tem esses privilégios. Porque esses privilégios são bons, são excelentes, mas muitas das vezes nos geram essa letargia. Porque eles resolvem um problema abafando o outro. E é assim que funciona a vida, é assim que funciona a história. Para eu encerrar aqui, do mesmo jeito que a gente tem na Bíblia um livro de Juízes que celebra a ocupação da terra prometida, Juízes não, Josué. Logo depois a gente tem um de Juízes que pensa: peraí, mas essa ocupação não foi tão boa assim. Então essas duas coisas têm que estar sempre no nosso horizonte. Senão a gente cria um cristianismo sob demanda, né? E isso é muito perigoso, você adaptar de acordo com as suas necessidades. Fazer essa seletividade do texto, você vai criando uma espécie de Deus à sua própria imagem e semelhança. Acho que não há nada mais perigoso do que isso. Né? Aqui, trabalhar em fazer evangelização transcultural é um pouco diferente daquilo que nós vivemos no contexto urbano, né? Então, a gente tem vários exemplos aí ao longo da história de missionários que foram pregar sem entender a cultura. Então, eu entendo que nós vivemos hoje numa época que nós precisamos fazer uma exegese cultural antes de apresentarmos o evangelho. Entender quais são as dores, quais são os anseios, quais são as necessidades que o ser humano precisa, que vai sempre caminhar para o pecado,
Qualquer dor sentida por qualquer época tem como ponto de partida o pecado, e aí então que a mensagem do Evangelho ela se torna extremamente relevante e que nenhuma outra mensagem apresentada vai trazer solução para o pecado, que é justamente o Evangelho. Então, eu entendo que existe um aspecto que o Evangelho ele é supracultural, ele está acima da cultura. E aí, por que isso é importante? Porque quando nós partimos para a ideia de atualizar as Escrituras, nós invertemos a ordem. Nós colocamos a cultura como aquilo que julga o Evangelho, e aí quando a cultura julga o Evangelho, aquilo que a cultura determina que pode ser dito e não pode ser dito, eu vou vir no Evangelho e vou tentar acomodar para que não possa machucar ninguém, vamos dizer assim. Quando nós entendemos a contextualização o que é? É você pegar uma realidade bíblica e tentar, de certa forma, você vai fazer a ponte, né? Eu gosto muito de uma expressão do Osborne, que ele fala sobre literalmente sobre a hermenêutica, quando ele fala da espiral hermenêutica, que você parte do texto bíblico, você compreende o contexto em que ele foi escrito, para que depois você parta para as aplicações. O problema é que a gente vai no texto bíblico e parte para a aplicação, sem entender o contexto dele, para que depois possamos aplicar. Então, a ideia da contextualização é isso, é você ler o texto bíblico, você entender qual que foi a mensagem dele para os primeiros leitores, para que depois você possa fazer a aplicação, transpondo as pontes de horizontes como nós conhecemos hoje. Vou dar um exemplo claro aqui. Gênesis, por exemplo. Por que Gênesis foi escrito? Nós temos uma ideia equivocada de que Gênesis foi escrito para defender a existência de Deus. Não foi. Gênesis foi escrito para o povo que estava andando no deserto, um povo que estava em peregrinação para a Terra Prometida, um povo que foi criado num contexto em que existia várias cosmogonias. O que é cosmogonia? A ideia de onde que o universo veio, quem criou todas as coisas. E aí Gênesis 1 começa com qual declaração? No princípio o quê? Ou seja, já parte do pressuposto que aquele povo tinha fé naquilo que seria escrito. E aí então é a visão de Deus para o povo dele, de como que Deus criou todas as coisas. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a tendência nossa é pegar Gênesis e falar assim, eu vou provar que Deus escreveu Gênesis para provar a existência dele. Não é essa a ideia. Então, ou seja, a ideia é que eu quero contextualizar, eu quero defender que existe Deus em um contexto de ateísmo, e aí eu já parto diretamente para a aplicação. É importante eu entender o contexto. Então, eu entendo que a atualização, ela vai fazer com que a cultura julgue o Evangelho. A contextualização, ela vai entender o Evangelho, vai entender a cultura que você está inserida, e aí sim você consegue fazer a ponte corretamente sem, de fato, mudar a essência, que é o quê? Apresentar Cristo como a solução para as principais dores de qualquer geração, que é justamente o pecado. Bom, pouca coisa para acrescentar. Eu só vou ressaltar um aspecto que ultimamente eu tenho pensado bastante, né? Às vezes me parece que muitas pessoas superestimam as mudanças que aconteceram nas últimas décadas e começam a relativizar vários modos de se propagar o Evangelho que foram estabelecidos e consolidados nesses 2 milênios do cristianismo, né? Quando, na verdade, ainda que uma coisa ou outra mude, no caso aqui do homem ocidental, falando de nós aqui numa sociedade diferente, de fato, do que era antes, mas a condição humana não muda, não mudou. Se a gente olhar para a Bíblia, para o livro de Juízes, como foi falado, aquele ser humano corrupto, aquele ser humano violento, perverso, é o mesmo de hoje. E, na essência, os problemas do ser humano são os mesmos. Porque hoje em dia há um acesso à informação e à ciência como nunca houve na história da humanidade, tudo bem. Mas nada disso diz respeito àquilo que é mais essencial da condição do ser humano. Isso não diz respeito à sua natureza, como se a natureza humana mudasse em função do conhecimento que foi acumulado nos últimos tempos. Então, eu queria só fazer essa contribuição para dizer assim, muitas coisas aconteceram nos últimos tempos, especialmente aqui no Ocidente, na nossa realidade, mas a condição essencial de cada homem e de cada mulher permanece a mesma. Desde a queda, desde Gênesis 3, é assim, né? E o Evangelho é o único remédio, só essa salvação, né? E a mensagem do Evangelho vai justamente focar naquilo que é essencial, não no periférico.
completar ali o pastor, porque assim, e já que estamos num evento presbiteriano, presbiterianamente falando, os meios ordinários não mudaram também. Isso que é maravilhoso e reconfortante, pelo menos para mim, porque às vezes a gente pensa em como é que a gente faz a mensagem, o cartaz, o flyer do evento chegar em mais pessoas, como é que a gente faz uma transmissão melhor, tudo isso é incrível se a gente consegue fazer. Mas o que mantém a igreja de pé é você está orando com quem sofre, você está acolhendo o adolescente, o Gen Z, Gen Alpha que tem dúvida, você ajuda ele quando precisa, você fala de Jesus quando dá, o Espírito Santo já está agindo nisso. A gente não precisa de ter algo mais para Deus despertar do céu e falar assim, caramba, agora aquela UMP lá daquela igreja está fazendo o que eu quero. Se você ora, se você lê a Bíblia, se você evangeliza. O negócio é que às vezes é mais difícil do que parece ser, porque a gente se deixa levar por conta dessa superestima, das mudanças, de que agora está todo mundo com tela. Sim, está todo mundo com tela. Mas não muda o fato de que a gente deve continuar orando orando por, falando de Jesus para essas pessoas, ajudando. E só isso o Espírito Santo precisa para estar agindo na nossa comunidade. Parece que a gente combinou tudo exatamente, porque as coisas estão se encaixando assim no próximo tópico. Continuando falando nesse gancho da questão da relativização, tem coisas que, sim, não tem como, sabe? Deus, ele é atemporal e ele segue sendo o Senhor da igreja por todos os séculos e milênios, e isso é indiscutível e tem coisas que não mudam. Mas a gente está inserido num contexto que as pessoas todas têm essa sensação de que tudo está mudando muito rápido, se comprometem muito pouco, têm medo de se comprometer e tem uma certa aversão por estruturas, né? Se convencionou falar, inclusive, que a gente vive numa sociedade pós-estruturalista, porque veio um monte de guerra, bomba nuclear, explodiu tudo, hoje uma coisa está aqui, amanhã pode não estar, então não vamos nos apegar a nada que seja firme, a nada que seja sólido. E o pastor Lucas acabou de falar aqui pra gente, né? A igreja vem caminhando e vem se consolidando, o Senhor vem sustentando a igreja de uma maneira sólida. Dito isto, a gente habita em um tempo marcado por críticas a essas instituições sólidas, instituições criadas por Deus. Igreja, família, e desconstruir é uma palavra que tem estado presente de uma maneira bastante frequente no vocabulário de muitos jovens, acredito, né? Sobretudo. Mas a gente sabe que essas estruturas, elas são indispensáveis. A gente não tem como virar as costas para a igreja, para a família. Isso está no campo do que eu estou falando, que é indiscutível. Não tem como a gente relativizar isso. Então, como a gente consegue abraçar essas estruturas? Porque, assim, essas estruturas, elas são indispensáveis, mas para a gente viver em igreja, para a gente viver em família, a gente precisa de estrutura, mas a gente também precisa de relações orgânicas. Essas duas coisas precisam coexistir. Como a gente abraçar a manutenção dessas estruturas essenciais sem perder essa coisa orgânica, continuar construindo pontes e relações saudáveis entre os nossos familiares, entre os nossos irmãos. Eu vou voltar no ponto lá do início. Tem que dar tempo para refletir. Pergunta difícil, a gente responde com calma. Do ponto sobre identitarismo, né? Por que a gente vê muito se falar de identitarismo hoje? Porque diante dessa sociedade que você não consegue perceber a oferta de uma estrutura mais ampla, que abrace gente de diferentes ideologias, diferente classe, gênero, enfim. Então, as pessoas, elas tendem a se apegar àquela identidade mais próxima do próprio indivíduo, né? Seja questão racial, questão de gênero, orientação sexual, enfim. Mas como a gente começou falando sobre a história e a importância da memória, tem uma coisa que eu acho interessante, para essa discussão, que muitas vezes, tentando preservar a estrutura, a gente imagina que a tradição, ela está de um lado, e aí você segue uma linha reta até a inovação ou revolução. E, obviamente, a gente tenderia a estar mais perto da tradição. Mas não funciona exatamente assim numa linha reta. Por quê? Quanto mais você tenta romper com uma tradição, mais você se vê limitado pelo seu contexto de origem, ou seja, por uma tradição que você foi formado. Ou, por mais que você tente romper com uma tradição que exista e tentar criar algo do zero, no meio do caminho você vai chegar num lugar que outra pessoa já pensou lá atrás. Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava naquele momento que você não está fazendo nada e você se permite ficar passando o feed do Instagram.
passa um post de alguém auto-intitulado pastor dizendo: eu não acredito em Deus, eu acredito no amor. E Jesus foi o cara que viveu esse amor da forma mais excelente. Isso é uma roupagem nova, porque para a nossa sociedade hoje falar de amor nesse sentido ético é muito importante. Mas essa ideia de que um homem vive algo de forma tão excelente a ponto de se divinizar é adocionismo. Heresia lá do século II, III. Então, tentando ser inovador, ele colocou uma capa numa convicção que já é muito antiga. Agora, por outro lado, se a gente vai para outra ponta, a resposta a isso é ser muito tradicional, e aí a gente tenta criar um identitarismo tradicionalista. A gente, quando vai confrontar isso com a história, a gente vai perceber que aquilo que a gente acha que é certinho, escrito em pedra, as pessoas naquela época faziam concessões também. Elas negociavam, elas entendiam o seu contexto. Então, não é uma linha assim que é fácil estar do lado da tradição. Tem um teólogo, Pelikan, Jaroslav Pelikan, ele fala que a tradição ela é a fé viva dos mortos. A gente herda e mantém ela viva, entendendo o nosso contexto, fazendo ela real aqui e agora. Mas o tradicionalismo é a fé morta dos vivos, porque a gente olha para o passado, recorta um pedacinho e fala: não, é isso aqui que a gente tem que repetir. E a gente ignora que lá no passado a galera tinha os seus problemas, tinha suas nuances e eles entendiam isso, discutiam isso. E aqui no presente a gente tem também. Então é um esforço muito mais complexo do que assim, beleza, ninguém acredita em estrutura, então agora eu vou voltar lá para aquela estrutura e vou tentar preservar ao máximo do jeito que era, do jeito que eu aprendi, do jeito que eu recebi dos meus pais. Só que aí, assim, agora, a maior parte do MP já está numa fase adulta, você tem relativa autonomia, você percebe que às vezes o conselho que teu pai te deu valia só para quando você era criança, agora você é adulto. E aí você precisa manter o princípio daquele conceito vivo agora numa vida adulta. Então, como é que você faz isso? É difícil, é trabalhoso. Por isso que a gente tem Deus do nosso lado, por isso que a gente tem comunidade, porque outras pessoas enfrentam o mesmo dilema, para que essas coisas, a estrutura se mantenha, mas também não seja engessada a ponto de matar o organismo, a parte orgânica. Eu creio que nós caminhamos para os pêndulos, né? Nós temos essa tendência de ficar sempre nos extremos. Então, nós temos um extremo que vai desconstruir tudo, e a grande pergunta é o que se constrói no lugar. Geralmente é um vácuo moral, e nós temos visto isso hoje contra principais estruturas que são vistas aí como opressoras, ruins, né? Que acaba limitando a liberdade do ser humano como família, como igreja e outras estruturas. Outro pêndulo, como bem levantou aqui o Lucas, né? Léo. Lucas não, Léo. Lucas, Léo e... Nossa, todo mundo com L, hein? Meu Deus. O outro pêndulo é você também sacralizar estruturas, né? Então, a gente tem a tendência de sacralizar algumas estruturas, e eu entendo que é até uma tentativa de, em alguns momentos bem intencionada, de proteger dessa desconstrução, mas nós vamos caminhar além disso. Nós começamos a colocar sobre esse tipo de estrutura até mesmo algo que Deus não colocou. Então, eu entendo que, por exemplo, pensando sobre família, o modelo, na minha perspectiva bíblica, é aquela que Deus criou, homem e mulher, com filhos. Essa é a estrutura ideal, seria ideal. Mas nós vivemos num mundo caído que nem sempre vai ser a real. Por que nem sempre é a real? Porque provavelmente muitos que estão aqui vão dizer: pastor, mas a minha família, o meu pai abandonou minha mãe. Na minha família, eu fui criado com a minha avó. Ou seja, por mais que a gente tente envergar dessa estrutura, essa estrutura continua existindo, né? Então, eu gosto muito da ideia de pensar em a ideia de estrutura e direção. Ou seja, Deus criou todas as coisas com uma estrutura criacional, só que a direção que nós tomamos pode ser para a apostasia ou para a glória de Deus. Então, nesse contexto em que nós vivemos hoje de sacralizar estruturas, em alguns momentos nós podemos tomar a direção que vai para a apostasia, até mesmo bem intencionado, né? Então, a gente estava aqui há pouco falando sobre formas de gerenciar a igreja, de direcionar a igreja, de igrejas serem conduzidas. Hoje é muito diferente de 20 anos atrás. Então, eu fui criado num contexto a minha vida inteira dentro de uma igreja evangélica, e eu posso dizer que há 20 anos atrás era bem diferente do que é hoje. Então, vou dar um exemplo prático. Eu não fui criado em contexto de culto infantil. Não fui. Sabe o que era o meu culto infantil? Era um diácono bravo que sentava no último banco, e quando você começava a bagunçar, ele era o primeiro a puxar a sua orelha e avisar seu pai. E aí você já ia para casa no medo do quê? Rapaz, levei um puxão de orelha, e chegar em casa meu pai ainda vai me dar uma pisa. E era o que acontecia.
né? Com o passar do tempo, algumas igrejas foram o quê? Colocando a questão do culto infantil. Outras igrejas não têm. A minha igreja, por exemplo, não tem culto infantil. Outras igrejas abraçam o culto infantil. Então, é só para mostrar que existem dinâmicas diferentes dentro da mesma estrutura. Então, ao longo do tempo, isso foi passando. A gente precisa o quê? Entender como que a cultura lida com isso e, ao mesmo tempo, volta aqui a que o Lucas falou, o evangelho continua sendo a resposta para resolver esses pêndulos aí, que em alguns momentos vai para desconstrução, desconstrói tudo, desconsidera aquilo que foi feito, mas, por outro lado, também tem a tendência de sacralizar aquilo que nem o próprio evangelho sacraliza. Pastor Lucas, me permite, só para pegar o gancho, sendo a única menina da mesa, né? Me preocupa muito hoje, enquanto mulher, essa sacralização da estrutura que o pastor falou, porque me parece que as pessoas estão projetando uma expectativa redentiva em algumas estruturas, de performar determinadas situações. Então, eu vejo algumas mulheres romantizando o passado de uma forma de eu vou acordar 4 horas da manhã para fazer meu próprio pão, fazer a minha manteiga, andar assim com uma trilha sonora de fundo. E Deus te abençoe, minha irmã, se você gosta de acordar 4 horas da manhã para fazer o próprio pão. Tá tudo bem, mas não é isso que te salva, quem te salva é Jesus. Você não é menos mulher se você não acordar às 4 horas da manhã para fazer o seu próprio pão. E é muito uma idealização de quero viver aquela vida do século XVIII com saias rodadas e tal. E não é sobre isso. Isso também não é bíblico, né? Você colocar expectativas sobre uma forma específica de se vestir, o que não justifica a falta da piedade. A gente tem que ser cuidadoso, a gente tem que viver uma vida piedosamente cristã, sermos zelosos, nos preocuparmos com os testemunhos, mas entender que não existe estrutura que tenha capacidade de salvar a gente do pecado. O único que pode fazer isso é Jesus. Você pode acordar 4 horas da manhã para bater a sua manteiga, andar florida com saias rodadas e um laço enorme no seu cabelo, e você ainda assim ser uma pecadora. Se você não tiver uma experiência de verdade, né? Se você não for alcançada, e aí falando no feminino agora, né? Se você não for alcançada por Jesus, não tem o que fazer. Somente Ele. E aí eu fiz questão de fazer esse adendo aqui, porque quando o pastor mencionou essa questão de sacralizar as coisas, me parece que as mulheres têm sido alvo de uma maneira muito específica desse movimento assim de pêndulo e criando expectativas irreais. E aí isso vai acarretar um monte de coisa, ansiedade, sentimento de frustração, porque você não atinge um padrão que na verdade ele não existe, que o próprio Jesus, ele não criou, por estar sacralizando uma coisa que não tem que ser sacralizada, né? Enfim, pastor Lucas. Eu colocaria assim, aquilo que é humano deve estar sempre sob o escrutínio das Escrituras. É o que os reformadores, nós protestantes, defendemos, né? Aqueles 1.500 anos de catolicismo que foram se consolidando em várias doutrinas e tradições e ritos que não encontravam necessariamente amparo nas Escrituras, tudo isso foi minado pela pregação do evangelho puro ali resgatado por Lutero e outros. Eu colocaria dessa forma. A gente está usando estrutura num termo acho que amplo, né? Então, sim, uma coisa é falar de família, outra coisa é falar de estruturas denominacionais, por exemplo. Mas eu colocaria dessa forma. Aquilo que é humano deve estar sempre debaixo, né, das Escrituras e da revisão das Escrituras, considerando o nosso contexto. Eu penso muito no apóstolo Paulo, como o evangelho teve um poder libertador em Paulo para que ele se ativesse tão somente aquilo que é indiscutível e negociável, quanto ao próprio evangelho, né? Apesar de toda a formação dele no farisaísmo, no rigor da lei, o evangelho teve tal efeito sobre o apóstolo Paulo que no final das contas ele ficou firme naquilo que era tão somente de Deus e aprendeu a abrir mão daquilo que era uma condição talvez transitória, né, histórica. E ele pôde se fazer como judeu para os judeus, como sem lei aos que estavam sem lei, e teve esse desprendimento para sempre ressaltar a luz do evangelho. Eu creio que o caminho saudável para nós é sempre voltando aos princípios da reforma, sempre olhar para as Escrituras, analisar tudo à luz das Escrituras, e não criar, como diz a expressão, vacas sagradas, né, na igreja.
Quantas igrejas têm vacas sagradas, que ninguém toca, ninguém mexe, não pode porque está lá, sabe-se lá há quantos anos. Espera aí, a gente tem que respeitar a tradição que nos foi legado, ao mesmo tempo ter a sensibilidade de analisar tudo sob a luz das Escrituras, com uma consciência do nosso tempo, da nossa realidade, sempre buscando cumprir o mandato de Cristo, que é ir de fazer discípulos. Se as nossas estruturas humanas estão nos impedindo de cumprir o mandato de Cristo, a gente tem que rever. Não dá para continuar, né? A gente não pode comprometer o que Cristo nos confiou em prol de meras tradições humanas. A gente está falando da estrutura em uma perspectiva macro, vamos mais ampla, agora vamos tentar ir para uma ênfase maior no que diz respeito à comunidade cristã, né? Eu lembro quando era pequena, cadê minha mãe? Mãe? Minha mãe tá ali. Então, assim, vai ter vigília. 5 anos de idade, 6 anos de idade, vai para vigília. Por ter 5 anos, eu não aguentava ficar a noite toda, minha mãe ia com um colchãozinho, e eu ficava até quando eu aguentava mais vigília. Reunião de oração. EBD. Tá sabendo lá os livros da Bíblia todo, cantar as musiquinhas certinho da Bíblia e tal. E eu sei que eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, porque eu não sei como é ter uma vida em que não há igreja. Não sei como é uma vida em que eu não tenha essa comunidade de fé, né? E isso, enfatizassem quais são os desafios, por exemplo, que os nossos pais não vivenciaram, mas nós, os nossos filhos, pastor Lucas agora, né, tem a bebê chegando, que ela vai vivenciar, por exemplo, que você não vivenciou. Começa comigo? Pode começar. Fala. Olha, eu como pastor de jovens, eu observo algo que, numa época que eu nem peguei, talvez algumas décadas a mais atrás, antes de eu nascer, eu observo algo que é inédito, que é como as pessoas aqui, especialmente os jovens, são influenciados e recebem todo tipo de conteúdo a semana inteira, todos os dias. E para mim, como pastor de jovens, isso é muito desafiador. Se a gente voltasse lá para a década de 50 ou 60, você tinha um pastor na igreja local que era a voz pastoral. As pessoas ouviam aquele pastor e as pessoas seguiam a doutrina ali que era expressa, pregada, né? Hoje você tem uma pluralidade de vozes que chega a ser injusto, né? Desigual. Eu prego aqui algumas vezes, mas os jovens que eu pastoreio, por quem eu sou responsável, estão todos os dias recebendo um sem número de vídeos, reels e todo tipo de informação que não necessariamente está de acordo com o que a gente prega. Isso é um desafio para mim tremendo. Eu tenho pedido graça a Deus para saber como lidar com isso. E eu creio que é algo que vai se intensificar cada vez mais. A Rafaela, minha filha, com certeza vai precisar dessa comunidade de fé, crescer nessa comunidade, vai precisar de um ambiente saudável espiritualmente para que ela aprenda a discernir essas vozes. E saber, eu sei que isso acontece por causa de mensagens e conteúdos cristãos que geram paranoia, não geram saúde espiritual. Não podemos abrir mão das comunidades. Eu tive o privilégio de crescer na Betânia, de formar minhas melhores amizades aqui dentro, de me desenvolver como cristão e como pastor numa comunidade saudável. Isso não tem preço, eu sou muito grato a Deus por isso. Vou começar pelo desafio. Eu creio que o desafio hoje é a minha geração cresceu enxergando a internet como uma ferramenta. Hoje nós fomos deslocados da ferramenta para o ambiente digital. Então hoje você vive na internet, você tem dinheiro lá, trabalho lá, você passa boa parte do seu tempo lá, suas memórias estão lá. Hoje, com a ideia do transhumanismo, você percebe que algumas, vamos dizer assim, algumas coisas criadas para serem máquinas se tornaram uma extensão do nosso corpo. Eu vou fazer uma pergunta prática aqui. Quantos de vocês estão aqui, conseguem me falar de cor 10 números de celular da sua família? A gente não consegue, sabe por quê? Você tem isso aqui, ó, é uma extensão da sua realidade hoje. É uma extensão da nossa realidade. Então, eu creio que o desafio que
como pastor, nós enfrentamos hoje é essa mudança, entender que hoje a geração de jovens não convive mais com a internet como uma ferramenta, mas um ambiente extremamente formativo, né? A internet discipula, como o reverendo Lucas falou. Então, em alguns momentos, nós vamos ver que são vozes completamente contraditórias com aquilo que a fé cristã apresenta. Hoje, partindo para a importância, tem um livro muito legal do J. King que chama A Igreja Analógica na Era Digital. Esse livro ele vai mostrar algo extremamente importante, que nós, por mais que convivamos hoje com vamos dizer assim, um avanço extraordinário com a ideia de ambiente digital, nós ainda necessitamos do aspecto analógico. A fé cristã é analógica. O Tim Keller tinha uma expressão, uma frase interessante que ele falava assim, que quando Deus quis salvar o mundo, ele não mandou um e-mail, ele mandou o Filho dele se encarnar. Ou seja, ele veio viver entre nós, ele viveu entre nós. Eu gosto muito da terceira ou da segunda carta de João, quando João fala o seguinte, tem muitas outras coisas para escrever, mas com a pena não vai dar. Ou seja, ele entendia que, e naquela época, entenda, que a carta naquela época era o quê? Era uma forma de internet hoje, comunicação. Mas ele está dizendo o seguinte, existem coisas que não tem como nós convivermos de forma digital. Tem que ser analógico mesmo. É choro, é chorar com os que choram, consolar os que sofrem, socorrer e suportar uns aos outros. Tudo isso depende de uma vida analógica, uma vida de toque, uma vida de presença. Então, hoje, mais do que nunca, eu entendo que a igreja tem que ser esse local em que nós conseguimos adentrar, partilhar do pão. O sacramento nos mostra essa ideia do toque, da presença, né? É o batismo que nós presenciamos, é a água que é jogada na cabeça, é o pão que é digerido, né? É o cálice que nós tomamos. Então, tudo isso demonstra uma vida que tem que ser vivida aqui dentro. Então, eu sei que hoje, estamos até falando sobre a questão da internet, como que a internet ajudou pessoas que não têm condições de vir à igreja. E aí, eu gosto muito de visitar os idosos da igreja, por quê? A maioria deles, a primeira coisa que fala é o seguinte, pastor, como eu gostaria de estar presente na igreja. Geralmente não consegue porque já está numa idade avançada que não consegue vir e comungar conosco. Aí tem um monte de gente em casa com condição de vir para cá que faz o quê? Liga a internet, aí fica no combo da fé. Eu quero a pregação do pastor tal, o louvor do grupo tal e a oração do pastor tal. Faz o combo, senta ali e fala assim, eu estou cultuando. Na minha perspectiva, na perspectiva reformada, isso não é culto. Você está participando de uma transmissão de um culto. O culto se dá aqui, corpo formado. É quando os membros de Cristo, eles ouvem a convocação do seu Senhor, em obediência saem das suas casas. Quando nós passamos por essa porta, nós dissolvemos em uma só família, que é a família de Deus, e como povo do Senhor, nós então respondemos à voz do Senhor, que inicia o culto. O culto não começa conosco, o culto começa com Deus. É Deus que inicia o culto, é Deus que nos chama e que nos capacita a responder à sua revelação que primeiro veio a nós. Então, quando você sai da sua casa e vem para cá, aí sim, você desfruta de uma experiência que uma transmissão não te permite. Vocês estão aqui, vocês sabem. Alguns que já foram aqui, por exemplo, no Maracanã, assistir jogo, eu tive a experiência de uma vez no Maracanã, para assistir Fluminense e Flamengo, ficou 3-3, eu torci muito para o Fluminense ganhar naquele dia, mas não deu certo. Não sou fluminense, sou palmeirense, mas naquele dia torci contra o Flamengo. Obrigado, pastor, obrigado. Tamo junto, né? E aí o seguinte, o que eu quero dizer para você? Perceba como que experiência é diferente de transmissão. Quando você assiste o jogo no estádio, tem às vezes um chute, passa longe do gol e a torcida faz aí você palpita o coração, fala quase. Chega em casa, você vai ver os melhores momentos. Aquele chute foi lá na bandeirinha do escanteio. A experiência é diferente. Você presenciou. Você sabe que a transmissão, por mais que ela tenha o seu valor para aqueles que não conseguem estar conosco hoje presencialmente, não suplanta e não supera a experiência de comungarmos como povo do Senhor. Então eu creio que a igreja hoje, ela nesse mundo digital, ela é o porto para vivermos uma vida extremamente analógica e que é extremamente necessária para criar vínculos profundos que de outra forma não conseguiríamos desfrutar.
Eu vou deslocar o assunto um pouco da internet, mas ela impacta nesse desafio que também me comove bastante, que é o desafio universitário. Assim, eu passei por uma transição religiosa, eu nasci numa igreja pentecostal. No momento que eu estou entrando na faculdade de História, eu estou indo para a igreja presbiteriana também. E aí, nesses dois ambientes, eu percebia muito medo com o fato de eu, crente, estar na universidade e fazendo História. Já decretaram que eu seria comunista até o barbudo. Não aconteceu nenhuma das três coisas e o barbudo é o mais difícil. Então, como é que não aconteceu? E aí, com o passar do tempo, algumas pessoas honestamente vieram me perguntar Como é que vocês continuaram como crentes, vocês continuaram? meu Deus? Trabalhando também, desde muito cedo, no ensino médio e na faculdade, com grupos de oração, Campus, ABC2 também, comunidades cristãs nesses espaços educacionais. A gente começa a ter a experiência prática e depois eu, curioso, fui ver mais coisas sobre isso. E resumindo a conversa, muito do desafio universitário, a gente não consegue resolvê-lo ou lidar bem com ele pelo mesmo motivo que a gente não consegue lidar bem com a multiplicidade de informações, que é a dificuldade em criar adultos virtuosos. Por quê? No ambiente universitário, muito antes da internet, pensa, tive vários casos desses acompanhando outros jovens lá na Campus, na UF. A pessoa vem no interior do Rio de Janeiro, nunca viu alguém puxando um baseado na praia, nunca viu alguém armado, nunca viu um comunista. E aí, de repente, está tudo isso no mesmo lugar, ali no bairro da universidade. Como é que ela lida com isso? Ela nunca viu. E aí ela tem a liberdade de ter o próprio dinheiro, ela tem a liberdade de decidir o próprio horário, ela tem a liberdade de decidir no que acreditar para a pesquisa dela. Não estou falando nem de ideologia ainda. A ideologia vem depois. Como é que você escolhe seu método, qual linha você vai se encaixar, e às vezes é o primeiro namorado, primeira namorada, tudo isso junto. E a gente na igreja, no adolescentes e jovens, está preocupado em resolver isso com informação. Por que o comunismo é errado? Por que o evolucionismo é errado? Pode ajudar? Pode. Mas se a pessoa não foi educada a ser virtuosa e fazer algo que é ainda mais complicado que isso, que é o que a Bíblia fala sobre buscar a verdade. Porque nesses ambientes, com muita informação ou com pluralidade de informação, como a universidade, a gente precisa dizer muitas vezes, não sei. E dentro da doutrina reformada, saber que Deus é soberano e está além da minha capacidade cognitiva, me dá segurança para falar isso. Não sei. Um dia Deus pode me mostrar. Mas às vezes a gente preocupado com a informação ajudar a pessoa a resolver, a gente prepara uma armadilha para ela. Por quê? Se o cristianismo dela depende da informação e do argumento, no momento em que o argumento se revelar contraditório, acabou o cristianismo. Então, criar uma comunidade virtuosa, que por essa questão analógica, que é muito importante ter na igreja, e nesses espaços, outros crentes que estão ali também, orando pelos mesmos problemas, falando de Jesus juntos, preocupados com aquilo que está preocupando ali a todo mundo. E tem esse bate-volta entre o universo da academia e o universo da igreja. Isso faz com que a pessoa possa passar a vida inteira na dúvida se o comunismo é certo ou não. Mas ela continua crente, ela continua evangelizando, ela continua orando. Como N casos que eu já vi na vida. Se a gente tenta resolver o primeiro como primazia, a gente corre o risco de jogar por água abaixo um testemunho de vida que pode ser sustentado sem ter uma resposta. Como nós não teremos resposta para N das nossas questões ao longo da vida. E é importante que as igrejas sejam ambientes que ensinem, que EBD está aí, né, que cuidam, que acolhem todos aqueles que volta e meia vão chorar na cabeça dos seus pastores, no gabinete, digam amém. Tamo junto, pastor. Obrigada. Isso é muito importante, ter essa liberdade de falar, porque isso que o Léo falou, quantos jovens às vezes estão lá dentro da universidade e rola um medo até de fazer a pergunta. Porque você fala assim, se eu tiver essa dúvida, o que vão pensar, sabe? E louvado seja Deus pelas igrejas que continuam sendo esse espaço em que os jovens têm a oportunidade de falar, estou com dúvida nisso, não estou entendendo isso, me explica isso, e que siga sendo assim. É como a gente disse, né, numa das divulgações, eu li um texto de 2 Timóteo 3,14, permaneça. A fidelidade não é sobre saber tudo, porque na carta a Timóteo, Paulo fala que quem sabe tudo é o falso mestre. Ele se mete em briga, se mete em treta teológica no Instagram, no Twitter, porque sabe tudo. Quem é fiel tem dúvida e permanece. Por quê? A gente gosta muito de 2 Timóteo 3,16 para falar da inspiração e infalibilidade das Escrituras. Toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus. Amém, creio nisso, profundamente. Mas olha para o que Paulo fala em seguida. Para sermos sábios para a salvação, por quê? Essa Escritura ela é útil para ensinar, redaguir, disciplinar. Independente da versão que você leia ou tenha decorado o verso,
todos os verbos falam de correção. Então, quem se aproxima da Escritura, ela sempre tem algo que vai nos ler e mostrar, cara, você precisa corrigir isso. Você precisa corrigir seu pensamento nesse e naquele ponto. E se a igreja ela é uma comunidade que não incentiva a permanência, mas está focado muito exclusivamente na certeza racional, a gente corre esse risco de acomodar Deus na nossa caixinha. E aí, quando a nossa caixinha implode, Deus vai junto. Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer agora, a gente está se caminhando, estávamos aqui comunicando, para o final, e a gente vai fazer um pouquinho diferente agora. Temos mais um tópico, mas eu queria que esse tópico ele se encerrasse, a resposta de vocês se encerrasse com um conselho e uma mensagem para os jovens, para os próximos 90 anos de UMP. Então, vamos colocar o tópico e aí vocês acrescentam, por gentileza, essa mensagem para os próximos 90 anos. Tem um livro muito interessante do Royal Kuiper, pronunciei certo o nome dele? Ele fala Capital sobre Moral? Capital Moral. Isso. Capital Moral. Da importância da comunidade, a gente está aqui falando sobre isso, e da convivência entre gerações nessa comunidade. Que há séculos atrás era primordial a convivência de um aprendiz com um mestre, e esse aprendiz ouvir o seu mestre, não só no ofício da profissão, mas para a vida, né, em comunidade de maneira geral. E isso forjou muitas vezes comunidades fortes, que sabiam conviver com pessoas de gerações diferentes, e trouxe muitas gerações até aqui. Por outro lado, talvez pelo excesso de informação, né, que a gente esteja falando, a gente se depara muitas vezes com jovens cristãos que, sem perceber, caem na arrogância de achar que sabem sobre tudo. E tem uma certa resistência de não se identificar com a geração anterior, ou fala assim, não, porque os meus pais erraram, olha como é que era aquela UMP, como a gente botou os anos aqui, sei lá, dos anos 40, eu não quero ser assim, a gente já superou essa situação. Existe uma ânsia desesperada de não repetir o passado. E por conta disso a gente tem caído na armadilha da arrogância muitas vezes, né? Quando na verdade a gente poderia tirar tantos proveitos de ouvir o outro, principalmente aqueles que pavimentaram esse caminho para que a gente pudesse trilhar, né? Que mensagem a gente deixaria para esse jovem, considerando esse desafio de não cair no pecado da arrogância e também tendo perspectiva sobre o futuro? Reticências. A humildade é um caminho, certamente, que deve ser seguido. Uma das características que mais sobressaem no caráter do Senhor Jesus, ali no seu ministério, conforme descrito nos evangelhos, é a humildade. E o cristão deve ser uma pessoa humilde, independente da idade, se é jovem, se é mais maduro. O jovem não deve ser arrogante, achando que sabe tudo, mas o mais maduro também não pode ser arrogante, com base na sua própria experiência, achando que também já sabe de todas as coisas. Todos nós, cristãos, discípulos de Cristo, devemos ser humildes. Humildes para ouvir a voz do Senhor, humildes para submeter as nossas opiniões às Escrituras, humildes para ouvir aquele que tem uma experiência maior do que nós, ou mesmo aquele que não tem tanta experiência, mas que tem algo para agregar. A autossuficiência é algo terrível, é um pecado horroroso. Quando a gente entra nesse lugar de orgulho, a gente se torna um tolo, um insensato, como Provérbios fala tantas vezes do tolo. O caminho da humildade, eu diria que é o caminho mais seguro para a gente viver de acordo com o caráter de Cristo e viver de acordo com o padrão do Evangelho. E humildade também, para fechar minha fala, para reconhecer a limitação nossa em fazer avançar o trabalho da igreja. É pelo poder do Espírito Santo. Paulo fala que nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. As nossas armas são espirituais. Não vamos prevalecer pelo orgulho, pelo intelecto, pelas estruturas denominacionais. O reino de Deus avança pelo poder do Espírito Santo. Deus usa outras coisas, usa as nossas estruturas, mas é pelo poder. E a gente só vai buscar esse poder se tivermos a humildade de reconhecer que nós somos quebrados e totalmente falhos em nós mesmos, que não há em nós o menor poder que seja para converter alguém, para aproximar alguém de Jesus. Eu colocaria, então, para os próximos 90 anos,
essa trajetória tão bonita que é a trajetória de alguém que se coloca no lugar de humildade. Como a gente está aqui como MP, eu vou falar sobre algo que me atraiu muito quando eu estava nessa transição para uma comunidade presbiteriana. E até volto um pouco no meu comentário anterior sobre a universidade. Como que a gente constrói uma comunidade virtuosa? E as comunidades religiosas, elas, nas pesquisas de sociologia, elas têm um potencial muito diferente de qualquer outra comunidade sozinha, porque elas são intergeracionais. E o cristianismo, ele tem isso ao pé da letra. Somos o povo da aliança, e quem faz parte do povo da aliança não é só a minha família, mas é o irmão mais velho, é a família desse irmão mais velho, e é um povo que retoma até Abraão lá. Então, fazer parte de uma comunidade que acolhe nossa dúvida, acolhe nossas questões de maneira intergeracional, é uma coisa que eu acho que precisamos ter no horizonte para os próximos 90 anos. Porque para o adolescente que não sabe se vai ter emprego, ele vai encontrar um irmão que passou por uma adolescência sem saber sobre o futuro e hoje está bem. Para o adolescente que estava, o jovem que estava na universidade e enfrentou problemas, ele vai encontrar na igreja um irmão, uma irmã que foi universitário e está tudo bem. E isso cria uma estabilidade, né? A gente está falando sobre a corrosão das estruturas, só essa presença analógica, falando isso porque eu também li o J.I. King, maravilhoso esse livro. Só essa presença analógica permite que a gente tenha essa esperança. E olhando para a gente aqui agora como MP, no sentido mais institucional, a gente pode, às vezes, sentir que a participação nesses ambientes é meio burocrática. E às vezes é mesmo. Pergunta para o pastor, reunião de presbitério, isso é uma coisa deliciosa, não é? Mas é importantíssimo. Por quê? Quando estruturas como essa, no regime presbiteriano, elas tentam servir ao fato da igreja ser colegiada. O que é isso, Léo? Nós estamos aqui não como o grupo de jovens da igreja, mas a gente está aqui pensando que nós, como jovens, podemos fazer pela igreja. É diferente. A gente não é a bolha dos jovens que se isola e a igreja junta a bolha dos idosos, a bolha dos casais, a bolha dos adolescentes, não. O que as crianças, enquanto crianças, podem servir a igreja. O que nós, enquanto jovens, podemos servir a igreja. O que os casais da igreja, enquanto casais, podem fazer pela igreja. E temos essas identidades múltiplas sendo representadas no nosso sistema. E isso é maravilhoso. Se a gente não conseguir manter essa estrutura, privilegiando isso nos próximos 90 anos, não é só o MP que está em risco, pode ser a própria igreja também. Porque aí as dores de cada um desses grupos que são representados pela igreja não vão ter essa voz que a gente está conseguindo construir aqui hoje, para a gente ser ouvido, ouvir e refletir sobre as nossas questões. Então, eu vejo que a arrogância dos dois lados, né? O jovem tem a tendência de achar que tudo que foi feito lá atrás não é tão bom, que bom é a partir de hoje. Mas aquele que é mais velho também tem a tendência de ser um pouco nostálgico, do tipo, no meu tempo é que era bom, né? Há 20 anos atrás, quando a gente fazia acampamento, dormindo todo mundo no chão, empurrando ônibus, passando dias sem comida, é que era bom. Agora vocês aí têm um ar-condicionado no quarto, tá. A gente tem essa tendência de ir para os pêndulos, né? Mas eu creio que, como o reverendo Lucas bem disse, é bom lembrar que as escrituras são taxativas quando Deus diz que ele resiste ao soberbo. Se existe um pecado que Deus resiste, é o soberbo. Então, tanto aquele que supervaloriza demais o passado, menosprezando o presente e o futuro, quanto aquele que valoriza muito o futuro, o presente e esquece do passado, ambos estão diante do Senhor em um grave pecado que precisam ser corrigidos. Então, eu creio que o melhor é seguir aquilo que as escrituras vão dizer, que foi o que o Léo falou, a ideia do discipulado intergeracional. Timóteo vai falar sobre isso, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Então, eu creio que a mensagem é: os mais novos têm que estar dispostos a ouvir e aprender com os mais velhos, e os mais velhos têm que estar dispostos a ensinar e, ao mesmo tempo, também aprender com os mais novos, né? Então, hoje, eu sei que é insano, mas hoje alguns jovens vão comunicar com você sobre 6-7. Você vai falar assim, que coisa insana. Alguns não, pastor, 4 turmas. Pois é. 6º entendeu? ano. Então, o pessoal deu risada aqui, mas assim, se você for pai de adolescente, procure saber o que é, para você poder comunicar melhor com seu filho adolescente. Então, ou seja, eu dei um exemplo ruim aqui, só para você entender que é necessário o quê? Cruzar pontos geracionais, para que possamos, tanto aqueles que estão na juventude hoje, caminharem bem, quanto aqueles que estão na fase que já passaram da juventude, caminharem também bem. Então, isso faz parte da dinâmica da igreja. E o meu conselho final, eu vou pegar aqui a frase do conde Nicolau Zinzendorf, dos Irmãos Morávios, que ele dizia o seguinte: prega o evangelho, morra, seja esquecido. Prega o evangelho, morra
e seja esquecido. 90 anos de história. São poucos os nomes que nós conhecemos de jovens que construíram essa história e uma história em que o Evangelho chegou até nós. Eles fizeram justamente isso. Pregaram o Evangelho, morreram e foram esquecidos. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho é muito mais importante do que o meu nome, do que o seu nome, do que a nossa história. A história a ser contada não é a nossa. A história a ser contada é do Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio a esse mundo, morreu para salvar pecadores como eu e como você. Amém. A gente canta no hino da mocidade, né? Somos jovens no mundo velho a pregar novos ideais do mesmo evangelho que pregaram os nossos pais. O mundo muda, mas Cristo não. Então, que nos próximos 90 anos a gente continue olhando para Jesus. Na verdade, a gente espera que ele volte antes, né? Mas que a gente continue olhando para Jesus. Queria muito agradecer o privilégio que foi estar aqui. Espero que vocês tenham sentido como se estivessem tomando um café aqui com a gente. O pessoal da Sinodal tinha comentado, parece que depois vai ter uma caixinha no Instagram para perguntas. Perguntem para eles, por favor. E é isso, gente. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Quer me falar? Carol. Amém. Gente, que privilégio a gente conseguir celebrar os 90 anos da nossa UMP pensando um pouco na história e pensando um pouco no futuro. Mas, como a gente aprendeu com os que vieram antes da gente, ou melhor, com as que vieram antes da gente, a gente não deixa os